Bom, vamos lá mais um exercício. Esse aqui é bacana que ele trabalha tanto com gráfico quanto primeira lei da termodinâmica, trabalho realizado por um gás. Então esse aqui trabalha com vários temas, né, que facilita aqui em uma única videoaula. Bom, então nesse exercício aqui ele me deu um gráfico, beleza? E nesse gráfico então acontece três processos diferentes, né? Tá aqui o processo 1, não é isso? Processo 2 e o processo 3. Uma das coisas interessantes de se observar aqui, já fazendo uma revisão, que todos eles terminam no mesmo ponto. O 2 vem por aqui e acaba no ponto B. Ou seja, todos eles iniciam em A e terminam em B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que a temperatura final e inicial de todos eles é a mesma, né? Só lembrando aqui, tá? Fazendo uma revisão rápida, depois eu vou apagar aqui, que é o seguinte. Quando eu tenho um gráfico pressão, temperatura, ó, pressão por volume, tá? Quando eu quero fazer uma isotérmica, é uma hipérbole. Então, no caso, isso aqui seria uma isotérmica, beleza? Que seria uma hipérbole. É uma isotérmica. O interessante é o seguinte, que qualquer ponto sobre ela, isotérmica, significa então que a temperatura é a mesma, não varia. Então, se eu quero comparar a temperatura, se eu tenho uma outra hipérbole aqui na parte mais alta, e pergunto, por exemplo, qual das duas tem a maior temperatura, aquela que estiver mais distante do gráfico tem maior temperatura. Ou seja, a temperatura desse em vermelho é maior do que a temperatura desse em preto. Tudo bem? Mas todos os pontos delas, a temperatura é a mesma. Beleza? Então, observando aqui que se todos eles saem de A e vão para B, eles vão de uma temperatura menor para uma temperatura maior. Por exemplo, se eu desenho aqui uma hipérbole em cima desse desenho, eu venho aqui, desenho uma hipérbole aqui, passando por A, uma outra hipérbole passando por B. Tá? Então eu vejo que essa está mais distante do gráfico, então a temperatura em B é maior que a temperatura em A. Beleza? Então essa aí para iniciar a nossa revisão. Tranquilo? Então essas então são isotérmicas. Tranquilo? Bom, então esse aí já é o primeiro tema que a gente está abordando. O segundo é o seguinte, é sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica fala o seguinte, que a variação da energia interna de um gás, a variação da energia interna de um gás é conservação de energia, nada mais é a quantidade de calor que ele recebe menos o trabalho que ele faz. É conservação de energia, ou seja, o gás recebe uma quantidade de calor, essa quantidade de calor ele utiliza para realizar um trabalho. Tá? E essa vai ser a minha variação de energia interna. Essa parte dele realiza o trabalho e a outra parte aquece, ou no caso pode até esfriar o gás. Então é lembrar que quando eu falo de energia interna, a minha variação de energia interna, ela está diretamente proporcional à minha temperatura. Tá? Minha temperatura. Isso é importante. Tá? Então, ou seja, a variação da energia interna é proporcional à minha temperatura. Esse T aqui é de trabalho, tá? Trabalho. Então, ou seja, a variação de energia interna é proporcional à temperatura. Ou seja, se a temperatura aumenta, a variação de energia interna é positiva. Se a temperatura diminui, a variação de energia interna então vai dar negativa. Nesse caso, no ponto B, qual que é a variação de energia interna no caso entre qual que é a diferença entre as temperaturas de 2, 1 e 3 no final? É a mesma. Tá? Ou seja, a temperatura de todos os três no final é a mesma. Se a temperatura de todos os três no final é a mesma, então a variação de energia interna de todos os três é a mesma. Então eu posso falar o seguinte, que a variação de energia interna de 1 é igual à variação da energia interna do 2, que é igual à variação da energia interna de 3. Ou seja, todos eles chegam à mesma temperatura final. Se a temperatura é a mesma, e a temperatura é proporcional à energia interna, então todos eles têm a mesma energia interna, variação de energia interna.
inicia no mesmo ponto e finaliza no mesmo ponto. Final menos inicial sempre vai dar igual os 3. Tudo bem? Então, sabendo isso aqui, tá? Fica bem tranquilo para resolver essa A e B. Tranquilo? Outra coisa, então, que devemos saber é o seguinte, que quando eu tenho esse gráfico pressão por volume, como é que eu calculo o trabalho realizado por um gás no gráfico pressão por volume? É muito simples. O trabalho realizado por um gás é simplesmente a área de baixo do gráfico. Por exemplo, se eu quero saber qual que é o trabalho realizado por 3, olha só, aqui o trabalho é zero, uma isovolumétrica, a variação de volume não muda. Tá? Mas nessa parte, olha só, temos variação de volume. Então, a realização de trabalho. Como é que eu calcularia esse trabalho? Então, eu deveria calcular toda a área sobre o gráfico para me achar o trabalho em 3. Tudo bem? Bom, se fosse o trabalho em 1, né, eu calcularia toda essa área debaixo do 1, tá? Para me achar o trabalho de 1. Beleza? E se fosse o trabalho realizado pelo gás 2, seria tudo isso aqui. Então, ou seja, o gás 2 é o que realiza maior trabalho. Tá? Só analisando aqui, os dois é o que realiza maior trabalho. Porque a área debaixo do 2 é a maior deles. Tranquilo? Bom, então eu vou utilizar tudo isso agora para resolver o meu problema. Tá? Claro, é agora utilizando as minhas informações de texto aqui. Vamos lá, então eu tenho essa amostra aqui, tá? E temos então tudo isso aí. Então ele está falando que a amostra, que é o gráfico, é pressão por volume, onde o volume B aqui no caso, né, o volume B ele é 5 vezes o VI. Eu vou colocar aqui então de uma vez, né, que o B então, que o B então, na verdade, ele é 5 VI, tá? Então o VB na verdade é 5 VI, tá? Então vou utilizar isso tudo aqui para mim estar trabalhando com isso. Bom, no eixo das pressões então já tem tudo aqui bonitinho. Então vamos lá, vamos resolver esse trabalho. Ele está falando que a energia transferida para o gás como calor no processo 1 é 10 PIVI. Então, ou seja, eu vou colocar aqui no cantinho essa informação que é importante. Ele está falando que o calor 1, tá, do gráfico 1 aqui, ele é 10 PIVI. Tá? Então esse é o calor 1. Tá? E eu sei que é o seguinte. Se eu tivesse o trabalho aqui, ficaria fácil para me resolver tudo. Tá? Ele só me deu então Q1. Não é isso? Mas o trabalho eu consigo calcular. O trabalho sobre o gráfico. Né? É só calcular toda essa área aqui. Ó. Não é isso? Eu tenho então o meu trabalho. Então vamos lá. Vamos calcular então esse trabalho. Olha só lembrando que eu vou colocar aqui o trabalho, né? O trabalho nada mais é que a área, né, sobre o gráfico. Isso é importante saber, tá? Beleza? Então, se eu quero trabalho em 1, já que eu tenho calor em 1, então o trabalho 1 é simplesmente eu calcular essa área de baixo desse gráfico, ou seja, pegar essa parte aqui. Tá? Pegar toda essa parte e calcular então toda essa área aqui. Bom, olha só como é que é simples. Isso aqui nada mais é que um retângulo, não é isso? O trabalho do retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Tranquilo? Então eu sei que o meu trabalho 1 nada mais é que o quê? A base, né, que é 5 VI menos VI, né, que vai ser 4 VI, não é isso? Vezes a altura, que é PI. Não é isso? É PI. Bom, então igualando, só para ficar igual o calor, né? Então o trabalho nada mais é que 4 PI VI. Não é isso? Então eu tenho o trabalho 1 também. Olha que bacana. Eu tenho o trabalho 1 e tenho o calor em 1.
Não é isso? Bom, agora ficou bem fácil de resolver o que ele quer. A letra A, ele simplesmente quer o quê? A energia transferida para o gás como calor no processo 2. Então, ou seja, ele quer saber qual que é o calor no processo 2. Vou só apagar o que eu fiz aqui embaixo. Bom, olha só. Então, ele está querendo o quê? Ele está querendo o calor no meu processo 2. Ele quer o calor aqui. Tranquilo? Bom, então vamos utilizar o seguinte. Vamos utilizar essa igualdade aqui. Ó. Eu acabei de fazer. Essa igualdade nós vamos utilizar para resolver tanto a A como a B. Beleza? Vamos lá então. Então só colocando aqui o que ele quer na letra A. Tá? Letra A. Vamos lá. Na letra A, então ele quer o calor 2. Esse é o meu ponto de interrogação da letra A. Beleza? Bom, eu sei que a variação de energia interna em 1 tem que ser igual à variação de energia interna em 2. Tudo bem? Então, ou seja, o Q1 menos o T1 tem que ser igual ao Q2 menos o T2. O Q1 eu tenho, T1 eu tenho. Falta eu achar quem? O T2. Bom, mas o trabalho é bem simples. Como é que eu calculo o trabalho? Área sobre o gráfico. Eu tenho um gráfico aqui. Não é isso? Olha só. Eu tenho o gráfico aqui. Então, ou seja, a área que eu vou calcular é essa área aqui, não é isso? Olha só. Então, eu tenho que calcular toda essa área aqui agora. Tranquilo? Bom, mas olha só que bacana. Essa área aqui, ó, eu já tenho calculado. Essa parte eu já tenho calculado que é o trabalho 1. Não é isso? Toda essa área que eu já tenho calculado. Vou marcar aqui assim. Toda essa área que eu já tenho calculado. Então é simplesmente eu calcular a área desse triângulo aqui. Tá? E somar com o meu trabalho 1. Beleza? Bom, então vamos lá fazer isso aí. Vamos lá calcular esse trabalho 2. Vou fazer o seguinte. Bom, então vamos lá calcular então o meu trabalho 2. Só lembrando que aqui é 5 vezes. Beleza? Então vamos lá. Toda essa área que eu já tenho, que é o trabalho 1. Não é isso? Então eu vou calcular essa área aqui agora, que é o que está faltando para ter o trabalho 2. Então vamos lá. Aquele ali então é um triângulo, né? Vou calcular a trabalho. Então de um triângulo aqui no caso, daquela partezinha ali. É a área dele, né? Que é base vezes a altura dividido por 2. Não é isso? Bom, a base novamente é 4VI. 5 menos VI, 4VI. A altura agora é isso aqui, ó. A altura nada mais é que a parte mais alta é 3PI, não é isso? Sobre 2 menos o PI. Isso tudo aqui então dividido por 2. Bom, resolvendo isso aí, eu encontro que o trabalho nessa partezinha desse triângulo, né, ele vai dar igual a PI-VI. PI-VI. Não é isso? Bom, então só do triângulozinho aqui, ó. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que somar com aquilo que eu já calculei, que é esse de cima aqui. Tá? Então o trabalho que eu tenho que ser todo, ele todo debaixo do gráfico. Eu calculei do triângulo e agora tenho que somar com o trabalho que eu já tinha calculado. Então simplesmente somar com 4 PI VI. Isso aqui
me dá 5 PI VI. Bom, então olha só, eu tenho agora o trabalho 2, né? Isso aqui é o meu trabalho feito, né? O 2. Então agora eu consigo achar o meu Q2, não é isso? Agora eu tenho, olha só, eu tenho o Q1 que foi dado, eu tenho o trabalho 1, o Q2 é o que eu quero e agora eu tenho o trabalho 2 que eu acabei de calcular. Vamos lá então, resolver isso aqui. Então vamos lá. Q1 menos trabalho 1 é igual a Q2 menos trabalho 2. Bom, o Q1 foi dado. Tá? O Q1 está aqui em cima aqui. Ele me deu. Tá? O Q1 está bem aqui. Beleza? É o calor. Tá? Que é 10 PIVI. Tá? O calor 1. 10 PIVI. Então foi dado. Então vamos substituir aqui. Tá? Então o Q1 nada mais é que 10 PIVI menos o trabalho 1 que já foi calculado, que dá 4 PIVI, é igual o Q2, que é o que eu quero, menos o trabalho 2 que eu acabei de calcular, que é 5 PIVI. Tá? É o 2. Bom, então o Q2 nada mais é que 10 menos 4, né? 6. 6 mais 5 vai para lá para o outro lado, né? Então isso aqui 11 PIVI. Então tá aqui a minha letra A. Beleza? Minha letra A então tá resolvida. Tranquilo? Então tá aí a letra A. Bom, então vamos fazer então a letra B. A letra B. Vamos lá. A letra B ele quer então, só ampliando aqui de novo. A letra B ele quer então a variação da energia interna no gás no processo 3. Bom, vamos lá no processo 3 então. Essa é a A, eu vou apagar qualquer coisa que volta o vídeo aí. Tá? Então agora eu vou apagar tudo aqui. Vamos lá rapidinho. E vamos fazer agora. Vamos fazer então o B. Não é isso? Vamos fazer a B. A B então, ele está querendo então agora a variação da energia interna no gás no processo 3. Ele quer a variação da energia interna no 3. Bom, essa é a mais fácil de todas, né? Vamos lá, essa é a mais fácil de todas. Se eu sei que a variação, se eu sei isso aqui, né? Eu nem vou anotar de novo, que delta U, variação de 1 da energia interna de 1 é igual à variação da energia interna de 2, que é igual à variação da energia interna de 3. E se eu tenho todos os dados, se eu calculo, eu vou fazer isso, se eu calculo a variação de energia interna em 1, é igual a variação de energia interna em 3. Você concorda? Então vamos calcular isso. A variação da energia interna em 3, então, vai ser igual ao Q, não é isso? Menos o trabalho. Eu vou utilizar o Q do 1 e o trabalho do 1, já que é a mesma coisa, né? No final o resultado tem que dar o mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Então meu delta U de 3 nada mais é que o Q de 1 foi dado, né? 10 PI, P1, opa, PI, VI, menos o trabalho 1 que eu calculei. 4 PI, VI. Isso aqui então dá 6 PI, VI. Então tá aqui a resposta da letra B. Beleza? Então tá aí, a B.
Opa, deixa eu apagar aqui que na verdade eu estou fazendo, né? É a B. Então tá aí, a B. Beleza? Então fica a dica aí. Um abraço.